Então, pessoal, como eu disse para vocês na apresentação, eu trouxe aqui um network com meu pai. Meu pai é cuteleiro, como eu falei também, e ele vai explicar um pouquinho para vocês aí como começou esse afar aí com a cutelaria, quantos anos ele tem, enfim, ele vai fazer aí um pequeno resuminho para vocês. Então, a gente gostaria de saber qual o seu nome, a sua idade, como que começou aí é, essa oportunidade com a cutelaria. Bom dia a todos. Meu nome é Silvio Soares, eu tenho 51 anos, né? Inclusive, quer dizer, vou completar 51 anos daqui uns mais 2 meses aí. Fica a dica aí para um presente. Enfim, o meu contato com a cutelaria seguiu de seguinte forma. Como eu gosto muito de faca, produtos personalizados, eu peguei e encomendei uma faca com um cuteleiro. E nessa encomenda é feito um projeto em si de cada faca, no caso. Como são peças exclusivas, ele desenhou a faca e ele foi falando como que seria essa fabricação dessa faca, e a gente foi se interagindo, e ele foi me contando os processos que iria fazendo nessa faca, desde da escolha do aço, a manipulação do aço e a escolha da madeira em si, que era para a empunhadura do cabo. Aí eu comecei a me ligar que eu já tinha estudado isso no meu curso técnico de manutenção mecânica. Eu estudei esse processo do aço. E acabei demorando um pouco de tempo para ele fazer essa faca, que é um pouco um processo demorado. Ela chegou e eu, nesse meio tempo, eu comecei a pesquisar mais sobre esse assunto. Aí eu fiz a primeira faca minha, no caso, né, com as coisas que eu tinha aqui em casa, bem manual, bem com ferramentas assim, como eu posso dizer assim, o básico do básico. E eu acabei me identificando com o sistema de fazer a faca, e aí eu iniciei, no caso, assim, a parte da cutelaria, posteriormente estudando bem mais o assunto. Bom dia, Silvio, tudo bom? Queria saber qual tipo de madeira é essencial para fazer um cabo de uma faca. Olha, a madeira em si, o que acontece? Igual eu estava te falando, é, quando eu estava sendo cliente, né, é exposto lá vários tipos de madeira, enfim, até a gente se atrapalha porque a gente vai muito pela boniteza da madeira, por esse tipo de coisa. Hoje, como profissional da área, assim, eu procuro indicar, assim, uma peça de madeira de um leque, as madeiras que eu tenho, ou se não, para fazer pedido para compra, que ela seja uma madeira densa, é, que tenha um bom acabamento final, que é o mais importante, né? E isso aí vai muito do cliente. Se o cliente optar por uma madeira mais simples, né, é a escolha dele, né? Mas eu pego e aconselho ele que tal madeira vai dar um acabamento melhor, tem madeira que ela vai ficar com porosidade, e daí isso aí não vai ser conforme o tipo de uso da faca, né? Se é para churrasco, se é para cozinha, tem certas coisas que tem que ser específico para cada ferramenta. No caso que a gente fala que a faca é uma ferramenta em si. Então, a gente vai citar também no decorrer do trabalho, mas nada aí que um profissional não saiba falar certinho. Quais os procedimentos que você usa para fazer uma faca? Qual que é o passo a passo certinho? Bom, o princípio é assim, ó, o primeiro contato com o cliente, quando eu faço isso aí via internet, a gente tenta
indagar mais o cliente para saber qual é o interesse real de uso da faca que ele vai adquirir. Se ele quer uma faca para churrasco, para caça, para cozinha, né? Ou porque você pode usar uma faca de churrasco na cozinha, não tem problema nenhum. Ou uma faca de cozinha para o churrasco, né? Depende muito do cuidado que você vai ter com cada uma delas, porque essas facas que a gente produz são customizadas, são muito interessante, é assim, o pós-uso dela, o cuidado pós-uso, que vai dar durabilidade na faca, não vai oxidar uma faca, né, pelo aço que a gente trabalha, enfim. Nesses casos assim, a gente vai orientando e para que as coisas assim, faça um projeto com desenho de tamanho, da proporção da faca, aí vai para a escolha da madeira, né? Que no meu caso, eu deixo livre, né? Para o cliente escolher. Aí, o formato do cabo depende da lâmina, né? Então, a gente monta o projeto, desenha a faca e aí acaba confeccionando ela de acordo com o projeto. Então, sogro, você falou até dos cabos da faca. Queria saber quais são os procedimentos para montar um cabo de uma faca. O procedimento já segue na mesma linha desse que eu falei há pouco, pelo projeto dela. Então, um exemplo assim, uma faca de caça. Então, você utiliza ela, no caso assim, ela vai abater um animal ou vai lidar com um animal, seja o que for. Aí tem o sangue, que lá deixa escorregadio, e na empunhadura você tem que fazer um cabo que ele não escorregue nem escapando da faca, no caso, nesse sentido aqui, não pode escapar, e também não pode pegar, você vai fazer uma perfuração, alguma coisa assim, e a tua mão pegar e avançar na lâmina, porque é muito perigoso isso aí. E o processo da faca a gente tem que pegar e fazer ela com os itens de segurança dela, que seja bem, como é que eu vou dizer assim, seja uma faca bonita, tal, e Aumenta um tenha pouco mais a faca. né? Então, aqui assim, ó, aqui tem uma região aqui assim que a gente chama de colarinho, Pega mais. né? Aí você tem aqui, ó, uma trava quase, praticamente, para o teu dedo não avançar. E ele também tem que ser bem arredondado para não te machucar a mão. Tem que ter um conforto, né? Esse aqui é um cabo de resina de imitação, de rabo de tatu, no caso. É só para eu peguei uma faca que eu tinha aqui, que eu tenho que finalizar, para mostrar alguns detalhes dela, né? Mas mais ou menos essa parte, assim. A gente tem que se atentar muito com a parte da segurança, quem vai fazer o uso. Esse é já o inicial do projeto, porque a- o tamanho da faca e tal, a largura, até não é muito comprometedor. Mas a gente não pode abrir mão dessas partes que tornam-se a faca segura. Não pode fazer de qualquer maneira, né? Então, no caso, a empunhadura, como você falou, eu já, dependendo da lâmina, eu já faço ela, uma faca de cozinha, ela mais alta o cabo, para não chegar a encostar a mão quando você for cortar um alimento na tábua, pegar a mão primeiro, os dedos na tábua. Ela já tem que ficar uma largura na faca maior e mais ou menos assim, para fazer um bom cabo, você segue mais ou menos esse tipo de coisa, né?
para não ficar uma faca desproporcional ao uso que você vai ter, né? Que dependendo que uma faca que você pode fazer, você vai deixar de utilizar ela pelo ela não fica uma faca boa para se trabalhar com ela, né? Como a gente fala, ferramenta, ela vai te ficar muito pesado, vai machucar tua mão, ou até mesmo se cortar por esses tipos de caso. Avançou na lâmina, né? Mesmo que ela não esteja afiada, que é como é que eu vou dizer assim, o problema maior que se você pode se cortar com uma faca que não esteja afiada do que uma faca bem afiada que ela faça um corte bem macio, bem tranquilo, né? Você não precisa fazer força. Então é uma das coisas que a gente se preocupa muito, né? E a ergonomia do cabo depende por cada situação dessa vamos por assim, uma faca de cozinha, faca de casco, como eu já tinha falado, cada uma tem suas características assim para você produzir. Então, quais que são os critérios essenciais para a produção de um cabo, né? Por exemplo, cheiro, eu sei que o cabo não pode contaminar o alimento, essas coisas que eu gostaria de saber. É, como as espécies de madeiras assim são diversas, a gente procura trabalhar, no meu caso, já tem uns fornecedores já que trabalham somente com as madeiras cortadas para cutelaria, né? Mas mesmo assim, já aconteceu e acontece casos que tem madeira que tem algum problema que pode trazer alergia para a gente que está manipulando, né? E para a contaminação do alimento. Esse é um caso muito importante, porque um exemplo, no caso, assim, das madeiras que eu já manipulei aqui mais, assim, eu senti a peroba. No momento a gente começa a lixar ela para desbastar, para moldar o cabo, com máscara, você sente o gosto amargo na garganta, né? Você vê como a madeira, cada uma delas tem uma química natural que pode vir quando se a pessoa for alérgica, acontecer alguma coisa mais grave, né? Aí, nesse caso de alimentos, a mesma coisa. Ah, tem madeira que ela você não vai sentir nenhum odor diferente, nem nada, mas ela vai passar um amargo ou alguma coisa para o alimento, na hora de você estar manipulando. Isso aí, algumas pessoas vai sentir mais fácil, outras não vai perceber, mas sempre tem. É um cuidado que tem que ter. E o peso da madeira também é importante, creio eu, né? Porque se for muito leve ou muito pesada, não dá para ter uma, uma, uma segura boa do cabo. Isso também é relacionado ou não? Sim, é relacionado, porque tem, assim, na fabricação dela, só que também depende muito o comprimento da lâmina. Por isso que a gente faz um projeto sobre as medidas, né? Já tem uma medida certa, mais ou menos, de comprimento do cabo, né? Que chega, assim, a 11 a 12 centímetros de cabo, né? Isso da madeira. É bom que ele seja pesado, que, é, que depois dá um equilíbrio entre lâmina e cabo, né? Depois, essa faca que eu tenho aqui, eu vou tentar demonstrar, mas como ela é de resina, é extremamente leve, mas ela tem que ter um equilíbrio para vocês terem uma noção como que ela pode
ficar equilibrada entre lâmina e cabo. Eu prefiro ela que seja mais densa, porque conforme a gente vai moldando o cabo, né, a gente vai, vamos por aqui, ó, igual esse cabo aqui, ou um outro que eu tenho aqui assim, ó, que já é uns formatos, já que comprado assim. Não gosto muito disso, isso aqui foi há um bom tempo que eu comprei, e tanto que eu não gosto que eu não fico para trás aqui, assim. Então você vai formatando e você vai sentindo na mão conforme ele vai ficando, né? Se você precisa afinar mais ele, né? Então você vai pegando e chegando a deixar ele um pouco mais grosso, e também manda muito assim o conhecimento com o cliente, que você já faz algumas perguntas, tamanho da mão, alguma coisa assim, porque eu tenho uma mão pequena. Se eu fizer um cabo para minha mão, ele vai ficar mais fino. O cliente vai pegar, vai tocar todos os dedos aqui na palma da mão fechando, né? Então o cabo ficou muito fininho. Então a gente tem que pegar essa parte toda lá no início do projeto. Mas de preferência as madeiras mais pesadas que a gente procura trabalhar. E a questão que eu estava te falando do equilíbrio, você pega mais ou menos assim, ó, numa faca. Coloca aqui, ó, tem que ter equilíbrio. Então, se a lâmina for mais comprida, esse equilíbrio vai diferenciar um tanto, porque o cabo aqui também não vai, a gente não vai conseguir deixar um cabo tão pesado ou coisa parecida para poder compensar, né? Mas mais ou menos assim a faca é isso aqui, ó. Ela tem 25 centímetros de lâmina. Nós falamos, né, que ela tem 10 polegadas no cabo, né? Que normalmente a gente não fala o comprimento em centímetros, né? Só mais em polegada, que é o jargão da cutelaria. Então, no decorrer da nossa conversa, a gente notou que você sabe bastante sobre madeira. A gente gostaria de saber se para trabalhar com a produção de faca, você precisou de fazer algum curso sobre madeira, alguma coisa assim. Não, a princípio, especificamente da madeira, não. Eu fiz um curso de. ah, Agora me fugiu aqui um pouco, mas Madeira pesada, não é? a estabilização de madeira, né? Esse eu fiz um curso para poder agregar mais qualidade na parte dos cabos que eu uso, né? Embora que eu não prossegui, no caso, nessa parte aí, porque eu não ia vender. Para mim, só você pega uma qualidade de madeira, você vai ter vários cabos estabilizados só daquela tipo de madeira. Eu prefiro hoje comprar, que eu tenho uma gama muito grande para poder comprar e diversificado, né? Então, o que eu faço hoje, eu tenho um fornecedor de Campo Grande, aí ele trabalha com as madeiras estabilizadas importadas, né? Os maples. Aí ele me manda as fotos das madeiras que ele tem, eu passo para o meu cliente, ele escolhe e eu faço o pedido, né? Então, eu até tenho algumas, tenho duas aqui, que são estabilizadas deles lá, dele. Então, ó, eu tenho o Maple Bull, depois eu vou passar para vocês o óleo, e para vocês verem a diferença, ó. Ela é uma madeira estabilizada, vocês podem ver, ó, né? Aqui assim, né? Eu vou pegar um óleo aqui, e o óleo que eu uso para madeira são dois tipos. Eu gosto de usar muito, já usei vários, mas eu cheguei em um que é o que eu prefiro mais, o óleo de linhaça. Daí eu
Depois, quando eu trabalho o cabo e tudo mais, e mesmo para mim poder ver mais ou menos a coloração que vai dar aplicado esse óleo, o brilho que vai dar, então eu já pego e esborrifo um pouquinho de óleo, pego um papel, melhor um papel toalha, alguma coisa assim, Pega um pouquinho daí pra gente. e esfrego nele, ó. Ó, pra você ver como que a tonização do cabo que fica, né? Ó, mais ou menos aqui assim, ó, né? Não tem nada, ó, né? Isso com lixamento e tal, ele tem a tendência de dar uma clareada, ficar um pouco mais branco, porque o pó é muito fino, que vai saindo, né? Enquanto no começo a gente usa uma lixa mais grossa, depois, pro acabamento, ele vai lixando uma lixa mais fina, para ele dar brilho, fazer um bom acabamento, não ficar risco nenhum. E a gente vai passando o óleo cada vez mais para penetração, no caso na madeira comum, sem tratamento como essa aqui. Essa já fica impermeável, no caso. Ela já é mais complicadinha para se lidar, é um acabamento melhor, né? Mas é uma madeira excelente, assim, pelo tratamento que tem. E as facas de valor mais superior, no caso, a gente já utiliza esse tipo de cabo, que ela tem uma durabilidade melhor, não contamina com água, né? Não vai ter problema de fungos, nem desse tipo de coisa. E a estabilização é assim, é a seguinte forma: ela não vai inchar a madeira, você vai ter contato com água, ela não vai inchar, e com o tempo ela vai murchar, e depende nesse trabalho que é natural da madeira, ela possa vir dar uma trinca, alguma coisa parecida, né? Ou até mesmo querer se soltar do cabo, né? No caso da espiga da faca, no caso, por causa que é colado e tal, e essa trabalho que ela faz de inchar e murchar, ela pode querer vir a dar algum tipo de problema. Eu tenho uma outra aqui também, é um box elder, que também é de lá, para vocês verem a textura, né? Agora eu vou passar o óleo para vocês verem. É uma madeira muito bonita, depois do acabamento que a gente faz, ela dá uma tonalidade incrível, né? É um valor mais caro, né? Eu chego a pagar numa madeira comum aí, nobre, né? Ah, um exemplo lá, de 40 até 80 reais, essa aqui já fica de 300 acima, e não tem limite daí. Depende da coloração, porque é uma peça única. Não, a madeira é cortada em vários blocos assim, mas na mesma estabilização não vai ficar iguais. Pode ficar uma tonalidade parecida, mas esses fungos criados aqui, cada um vai ter um desenho diferente na finalização dela. E também, prosseguindo um pouco, não estendendo muito, tem a madeira que é o híbrido, né? Que os pessoal vão recortando as madeiras, os bloquinhos, e às vezes sobra pedaços que eles, antigamente, eles iam descartar. E eles começaram a reaproveitar, fazendo uma união com resina, né? Que fica dessa forma aqui, assim, ó. Fica translúcido, assim, ó. Né? E aqui é madeira. Como ele pegou dois pedaços, ele fez o tamanho do bloco normal, que a gente utiliza, né? E aqui preenchimento com resina.
Aí ele coloca a coloração que ele quiser, deixa ela transparente, deixa ela igual essa aqui, com azul, enfim, aí você pode trabalhar a criatividade, né? Então, esse bloco eu comprei para fazer uma faca que estava no projeto e não quis usar porque tem um perigo aqui no caso, porque tem a madeira, a gente vai fazer uma perfuração aqui nesse sentido e vai pegar parte da resina. É muito perigoso ela, de repente, vinha se soltar aqui nessa emenda aqui, entre a resina e a madeira, né? Então, para não acontecer, porque eu não consigo comprar outro cabo igual desse aqui. Não tem como eu fazer esse tipo de pedido para o cliente depois de um tempo, né? Aí, para mim refazer o trabalho daí, fica mais complicado, né? Então, daí eu achei muito bonito, deixei. Quem sabe eu faço uma faca aí para mim ou para dar de presente para alguém. Coisa que não é muito Eu vou deixar bem claro para todo mundo que é testemunha que a minha faca vai ter que ser com essa madeira híbrida. Então, acho que foi isso nossa conversa, né? Muito obrigada aí pelos ensinamentos, foi muito importante. Faça seu merchan aí do Instagram que você utiliza para divulgar seu trabalho também, antes de finalizar. O meu Instagram é Souza Soares Facas. Lá tem algumas das facas que eu produzi, né? Desde lá do início, lá, né? Fazia muita faca por desbaste. Depois eu não acabei citando, mas a formação minha de cuteleiro, eu tenho 5 cursos de cutelaria, né? Presencial no Rio Grande do Sul, que é o maior polo assim de cuteleiros, fica mais no sul, né? Eu fiz os meus cursos lá com o Marcos Borcha, é o mestre cuteleiro, né? É muito famoso. E tive o prazer de ir no Rio Grande do Sul, conhecer lá a, a escola dele e tudo mais, né? E, como dizer assim, esse aprendizado foi muito importante porque, como eu disse no começo, era uma coisa que eu já tinha estudado, né? Voltada para uma parte mecânica, aí vem para trabalhando em cima de aço também, a cutelaria faz todo tipo de processo, né, exatamente quase igual não, mas exatamente igual a parte que da minha profissão, realmente minha profissão, né? Aí só foi, por assim, juntar uma coisa com a outra e, e ver que, lógico que tem os detalhes um pouco mais diferenciados, mas a gente segue os mesmos passos para poder fazer as coisas, né? Então, lá vai estar expostas as facas, no caso, que eu produzi. Tem uma descrição lá, como foi feito, que material foi feito, qual o tipo de madeira foi utilizado, né? Enfim. E por lá também dá para entrar em contato comigo, né? E, de repente, fazer aí uma, uma pesquisa aí, ver se vai querer encomendar uma faca, ou mesmo tirar alguma dúvida lá, eu estou à disposição aí para poder responder a todos aí. Então, muito obrigada de novo. Queria agradecer a você, a sua participação especial aí no meio do vídeo. Foi o Raulzinho que estava latindo. Isso aí. Obrigada. Qualquer coisa, eu Eu chamo. Que é eu que tenho que chamar. é, agradeço a oportunidade de estar colocando aí o pouco conhecimento ainda que a gente tem aí sobre isso aí, né? E podendo ajudar vocês de alguma forma aí, né? Transmitindo alguma coisa que a gente conhece passando para frente, né? E é uma gama muito grande, a cutelaria em si, ela é muito extensa, ela tem muitas
variantes, assim, no caso. Então, a gente for conversar sobre cutelaria, sobre facas, no caso, a gente vai ter aí no mínimo, aí uma semana inteira para poder colocar uma parte dos assuntos, porque onde ela se iniciou, da onde que ela veio para chegar aqui no Brasil, tudo tem seu caminho, suas histórias, né? E todo mundo pensa assim que uma faca é igual as facas gaúchas, no exemplo, esse é bem breve, que o gaúcho que produziu, né? Não, não, essa faca veio do exterior, veio da Europa, daí ela foi se modificando pelas, é, vamos por assim, eles usavam no campo, daí eles precisavam de um tipo de ferramenta eles foram moldando e para aquele tipo de uso que eles necessitavam, né? Mas ficou muito famosa a faca gaúcha, enfim, e usar para churrasco e tudo mais, né? É muito interessante essa parte da cutelaria, essas histórias. Embora nós não temos muita biografia, no caso, é, aqui no Brasil. A maioria delas são em outras línguas, difícil acesso, né? Então, por isso que não é muito difundida, né? A gente vai começar a ter mais conhecimento quando a gente entra em contato com o cuteleiro, com pessoas mais antigas que gostam e difundem essa parte de cutelaria, né? Muito obrigado, Silvio, pelos esclarecimentos. Tchau. Tchau. Até a próxima. Eu que agradeço. Espero vocês em breve aí. Mas precisando de mim, eu estou à disposição. Eu também espero em breve a minha faca. Vamos ver. Eu prefiro o meu presente primeiro. Tchau. Um abraço a todos.